Nas sombras de um império derrotado, enquanto as cinzas da guerra esfriavam e os julgamentos de Nuremberg buscavam justiça, uma rede secreta agia em silêncio. Não eram apenas os líderes infames que o mundo conhecia, havia outros, figuras menos conhecidas, homens cujos nomes raramente aparecem nos livros de história, que escaparam pelas brechas. Eles não só fugiram da Europa, mas organizaram rotas que permitiram aos nazistas mais notórios sumirem na imensidão da Argentina. Como eles conseguiram? Quem eram esses homens que ajudaram em uma das fugas mais notórias da história? Por que justamente a Argentina virou o refúgio seguro deles? Hoje, vamos revelar as histórias de nazistas pouco conhecidos que fugiram da Europa, suas rotas secretas e como ajudaram alguns dos personagens mais infames a desaparecer nas sombras. Um agente especial do serviço secreto de Heinrich Himmler, com forte sotaque argentino ao falar espanhol, chegou a Madrid nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial. Carlos Fuldner, um ex-capitão da SS de 34 anos, era um oportunista nato com talento para o engano. Sua chegada de Berlim em 10 de março de 1945, menos de 2 meses antes do suicídio de Hitler, lhe deu um novo começo e logo daria a alguns dos mais procurados do regime alemão uma nova chance de vida. Fuldner estava prestes a ressurgir como peça central de uma rota de fuga que seguiria ativa até o início dos anos 1950, numa missão prevista apenas para depois da guerra. Ao fim de seu serviço, a Argentina tornou-se refúgio seguro para centenas de colaboradores nazistas, e uma quantidade enorme dos mais ferrenhos nacional-socialistas que eram procurados pelos aliados por suas ações durante a Segunda Guerra Mundial. Da Alemanha, Áustria, França, Bélgica, Países Baixos, Eslováquia e Croácia. Cativos das legiões alemãs dissolvidas já estavam lotando os campos de prisioneiros de guerra aliados na Europa, ocupada no final de 1944. Um número crescente de fugitivos já começava a entrar em países neutros, como Espanha, Suíça, Portugal, Áustria e Itália, antes mesmo do fim da guerra. Outros ofereceram experiência anticomunista aos serviços de inteligência aliados, enquanto alguns buscaram asilo na Igreja Católica. Veteranos da SS temiam principalmente os tribunais de guerra dos aliados. Quando pessoas como Adolf Eichmann perceberam que iam perder, ficaram deprimidas. Wilhelm Hirtel, um colega comandante da SS que testemunhou o medo de Eichmann da retaliação pós-guerra, disse: Eichmann tinha milhões de vidas na consciência. Esses medos não eram injustificados. Os 3 principais aliados deixaram clara sua intenção de que aqueles responsáveis por esses crimes não escapariam à punição em 17 de dezembro de 1942. Já em julho de 1943, os soviéticos foram um passo além e julgaram muitos alemães que haviam sido capturados e implicados no assassinato de opositores políticos, como comissários e outros. No final de 1944, a BBC já noticiava que criminosos de guerra ainda estavam sendo processados e que suas identidades eram atualizadas regularmente. O julgamento de Nuremberg considerou o Partido Nazista e a SS como organizações criminosas logo após o fim da guerra, tornando todos os seus ex-membros sujeitos à investigação. Até líderes seniores da SS, como Ernst Kaltenbrunner, chefe do Escritório Central de Segurança do Reich, foram afetados por essas transmissões. De acordo com Hirtel, 1961 Kaltenbrunner também já havia feito o mesmo tipo de comentário, ou seja, que ele era considerado um criminoso de guerra pelos aliados. A liderança do Escritório Central de Segurança do Reich se acusava mutuamente de ocultar bens no exterior para sobreviver após a guerra. Kaltenbrunner e o agente do SD, Otto Skorzeny, acusaram Schellenberg de guardar dinheiro na Suíça, mas rumores diziam que o próprio Kaltenbrunner também fazia planos para o futuro enquanto se escondia na Áustria. Após a guerra, Theodor Pfeffken, chefe do departamento do SD, disse aos interrogadores americanos: "Sei que Kaltenbrunner estava no sul, especialmente perto do fim e antes da derrota da Alemanha. Acredito que Kaltenbrunner transferiu parte do dinheiro para manter uma reserva e apoiar suas futuras ações políticas na Áustria, pois seu agente, Dr. Hirtel, frequentemente cruzava a fronteira para a Suíça ou ficava perto dela." Os líderes da SS inventaram histórias falsas sobre si mesmos em abril de 1945, quando o Exército Vermelho se aproximava de Berlim. Um oficial sênior chegou com centenas de páginas em diferentes papéis timbrados, lembrou Eichmann. Falsos testemunhos, atribuindo responsabilidades de guerra e aparentando inocência, foram entregues aos oficiais. Após a guerra, Eichmann afirmou: "Fui o único que não liguei para esses testemunhos falsos." Altos oficiais nazistas também atuaram nas rotas de fuga.
O Departamento de Inteligência Estrangeira do SD, onde Fultner atuava, era apropriado para preparar as rotas e agentes nazistas ligados à Argentina foram encarregados de uma operação rapidamente planejada em Madrid. Enquanto a liderança nazista resistia ao avanço aliado em Berlim nos últimos dias da guerra, a neutra Espanha virou o principal refúgio para nazistas e seus aliados franceses e belgas que fugiam dos países europeus recém-libertados. O líder parlamentar do Partido Fascista Belga Rexista, PRD, e outro agente do serviço secreto da SS, nascido na Argentina, Charles Lesca, ambos criminosos de guerra fugindo da justiça, assim como Radu Guenia, o ex-embaixador romeno pró-nazista em Madrid, chegariam em breve à capital espanhola. Antes de fugirem para a Argentina, todos passaram os últimos dias da guerra escondidos em Madrid, ajudando na fuga de colaboradores franceses e belgas, bem como de agentes de inteligência. Todos iriam a Buenos Aires para encontrar Perón. A rede de resgate criada por esses caras, em colaboração com Perón e apoiada por altos membros da Igreja Católica, permaneceu secreta por mais de 50 anos. A partir daí, suas operações mudariam de Madrid para Buenos Aires durante os próximos 5 anos e depois para Suécia, Suíça e Itália. Fultner, Lesca e Day prosperariam em seus novos papéis. Filho de imigrantes alemães, nascido em Buenos Aires em 16 de dezembro de 1910, Fultner se tornaria um dos principais defensores da ideologia nazista. Junto com sua esposa e 3 filhos, Hugo Fultner, seu pai, fez as malas e partiu para a Alemanha em 1922. Em Kassel, a família se estabeleceu. Após terminar o ensino secundário, Fultner tentou cursar direito, mas deixou os estudos após 4 semestres. Em 1928, Hugo Fultner levou seus filhos ao registro civil de Kassel e os registrou como cidadãos prussianos, decidindo que estavam de volta definitivamente à Alemanha. Porém, o jovem Horst Carlos manteve as 2 cidadanias, pois ainda não decidira qual lhe era melhor. Ele seria Horst para os alemães e Carlos na Argentina pelo resto da vida. Quando tinha 20 anos e trabalhava na Cosmos Export em Hamburgo, a questão crucial do serviço militar obrigatório na Argentina precisava ser resolvida. Consequentemente, ele compareceu à Embaixada Argentina em Berlim em outubro de 1931 com uma carta expressando seu desejo de ser dispensado do serviço militar, porque agora era cidadão alemão, apesar de ainda se considerar argentino de coração. A nacionalidade argentina não é renunciável, foi a resposta sucinta da embaixada. Aos olhos do governo argentino, o jovem Fultner tornou-se abruptamente um desertor militar. De acordo com as 33 páginas de seu arquivo da SS que sobreviveram, Fultner era membro da organização de ex-combatentes de direita jovem Stahlhelm Capacete de Aço naquela época. Em termos mais práticos, mas em linha com o caminho turbulento que seguiria depois, ele também teve problemas por não pagar passagem de trem. Fultner ingressou na Guarda Especial de Hitler como membro número 30 e 1170 após ser aceito na SS no início de 1932. Ele se identificava como empresário de exportação, tinha 21 anos, 1,76 metros de altura e calçava sapato tamanho 44. Ele era fluente em inglês, espanhol, francês e alemão. Foi aceito no Partido Nazista de Munique em março. Ele deve ter impressionado, pois avançou rapidamente nas fileiras da SS, tornando-se capitão em setembro de 1934. Fultner trabalhava no boletim da SS na Prússia Oriental e visitava a Polônia com frequência naquele ano. Ele acumulou uma dívida de 5.000 marcos com a SS ao ter dificuldades para pagar o empréstimo do novo Mercedes-Benz. Recebeu funções administrativas e era visto como inteligente e eficiente. Seus negócios duvidosos ainda não pareciam ter afetado essa reputação. Sua vida privada estava em ruínas. Ele se casou com Hannah Kraus, uma alemã de 21 anos, em 22 de novembro de 1934, mas deixou sua esposa grávida para trás no mesmo ano. Amigos diziam que ele estava infeliz. Logo, enfrentou sérias dificuldades devido à sua ganância pelo dinheiro alheio. Fultner decidiu sair da Alemanha rapidamente, após fraudar uma empresa de navegação de Hamburgo, um comerciante de Munique e, segundo relatos, até a SS. Ele foi acusado de fraude, ocultação e deslealdade na Alemanha. O capitão argentino da SS desapareceu de sua hospedagem em Munique em 12 de outubro de 1935. Com seu passaporte argentino vencido em mãos, Fultner havia visitado o consulado argentino em Hamburgo. Em 15 de outubro, ele recebeu novos documentos argentinos de Bartolomé Daneri, o embaixador que depois protestaria contra a proibição de cobrar judeus por vistos. Nervoso, Fultner disse a Daneri que mudou de ideia e queria voltar a Buenos Aires para servir nas Forças Armadas. Em Lisboa, ele queria embarcar num navio transatlântico.
O jovem esperto havia conseguido o certificado de boa conduta necessário junto à polícia de Munique, apesar de estar, na verdade, fugindo da SS. Daneri se surpreendeu quando, 2 dias depois, a esposa de Fuldner ligou perguntando se ele foi à embaixada buscar novo passaporte argentino. Hannah Krause disse que, apesar dos erros de Fuldner no partido, ela conseguiu resolver. Para evitar que o marido saísse da Europa, pretendia voar para Portugal. Ela disse que impediria de todas as formas a viagem do marido para Buenos Aires, escreveu Daneri depois. Usando seu novo passaporte argentino para viajar da Alemanha à França e depois à Espanha, Fuldner tentava se distanciar ao máximo da SS. Ele apresentou às autoridades de imigração portuguesas seu passaporte alemão após trocá-lo na fronteira entre Espanha e Portugal. 10 anos depois, Fuldner fazia um curso intensivo sobre táticas de passaporte para ajudar a resgatar outros membros da SS da Europa pós-guerra. Ele apareceu em 16 de outubro no escritório de Lisboa de Ramon Oliveira César, o cônsul argentino que, alguns anos depois, restringiria a emissão de vistos para judeus na França. Fuldner precisava de um carimbo no passaporte argentino e o cônsul reteve seu passaporte alemão, já que a Argentina não permitia dupla cidadania. Esse livro ainda está nos arquivos do Ministério das Relações Exteriores da Argentina e traz a única foto conhecida de Fuldner. Fuldner pegou uma passagem de 3ª classe para Buenos Aires no navio a vapor Antônio Delfino, da Hamburg Sudamérica, no dia seguinte. Ele estava seguro por enquanto, mas a SS não o deixaria escapar facilmente. A cúpula de Hitler fez grandes esforços para garantir o retorno de Fuldner. Seu navio foi interceptado pelo Cap Nostra, um transatlântico que seguia na direção oposta, 10 dias depois, perto da costa brasileira e a cerca de um dia de navegação do porto da Bahia. Fuldner, desanimado, foi transferido ao navio para Hamburgo e um bote foi baixado. Invocando sua identidade argentina e exibindo seu passaporte argentino, ele fez uma queixa indignada ao capitão Bass do Cap Nostra. "Você é alemão, na minha opinião", declarou o capitão inflexível. "É você quem pertence à SS. Você jurou em alemão." Fuldner enviou telegramas urgentes para líderes da SS, incluindo Heinrich Himmler. Sem resposta, Fuldner tentou suicídio e o capitão Bass o confinou na enfermaria até o fim da viagem. Fuldner também estava sem dinheiro. O capitão Bass lhe emprestou 15 marcos para uma mensagem, enquanto um tio em Hamburgo depositou 100 marcos na sede da linha Hamburg-Sudamérica. Apesar das travessuras, o jovem germano-argentino era um canalha encantador. Capitão Bass o via como educado, refinado e de bom coração. Fuldner desembarcou em Bremerhaven e foi entregue à Gestapo. O germano-argentino foi acusado de deserção da SS, roubo de registros, jogos de azar, furto de dinheiro e outros crimes, sendo expulso da SS em janeiro de 1936. Seu anel de caveira foi derretido em um ritual, maior humilhação para um guarda nazista, e ele foi preso para se acalmar. Sua sorte mudou após o nascimento de sua única filha, Ingrid, em 26 de maio de 1936. Em 1937, ele foi exonerado das acusações de fraude. Seus últimos registros de 1938 indicam que o pedido de reintegração de Fuldner à SS foi rejeitado. O que Fuldner fez em seguida é desconhecido. Após a guerra, a inteligência aliada o incluiu em uma lista de 201 candidatos de linha dura à repatriação da Espanha, mas pouco entendeu sobre sua carreira. Antes da guerra, ele viajou por toda a América do Sul, provavelmente na Argentina, mas também nos Estados Unidos, revelou um relatório secreto americano de 1945. Como tenente e intérprete de alemão e espanhol na Divisão Azul, tinha ligação com a Espanha. Berlim era uma de suas paradas comuns. Ele se juntou a Safrindos, grande conglomerado nazista que geria interesses comerciais alemães e financiava espiões nazistas na Espanha. Fuldner, como de costume, causou problemas e foi demitido por desfalque. Ele alternou entre Madrid e Berlim nos meses finais da guerra. Ele chegou a Madrid de avião em 26 de novembro de 1944 e Berlim no final de dezembro. Fuldner parece ter recuperado sua patente na segunda-feira crucial de março de 1945, quando desceu a escada do avião alemão em Madrid. Ele estava em missão para o serviço secreto de Himmler, com passaportes alemão e argentino, e seu histórico de trapaças financeiras. Nos anos seguintes, o capitão da SS argentina salvaria vários ex-oficiais do Reich e criminosos nazistas, incluindo Adolf Eichmann. Schellenberg e Himmler planejaram a missão de Fuldner. As ações de Fuldner em Madrid após a guerra são pouco conhecidas, mas suas atividades depois mostram ligação com nazistas de alto escalão. Até a embaixada alemã ficou confusa com a presença de Fuldner em Madrid. Suas ações eram pouco claras.
A inteligência americana relatou, quando foi questionado pelo adido militar alemão Hans Döhler para justificar sua presença ali, ele disse vagamente que estava lá para manter conexões entre a Espanha e a Alemanha, depois de afirmar que não tinha nada a ver com a embaixada alemã. Seu nome também foi associado ao grupo de resistência nazista pós-guerra Werwolf. Fultner voou para Madrid num avião cheio de obras de arte para vender, talvez para fugir. Depois de chegar de Berlim, ele deu 45 mil pesetas de entrada em um carro. Ele se reuniu com os diplomatas Joseph Scoff e Wilhelm Petersen, um conhecido nazista de Juan Carlos Goyeneche, na embaixada alemã, onde as tensões aumentavam. As embaixadas informaram aos americanos que Fultner era do SD, confirmado pela inteligência britânica. Fultner tinha proteção da aristocracia espanhola e amigos. Em 1945, amigos espanhóis da Divisão Azul esconderam o indivíduo em El Escorial e disseram que o mais importante era salvar a situação atual. Ele vive com uma família na Calle Duque de Sexto, em Madrid, fala espanhol com sotaque argentino, entende de contabilidade, tipografia e domina vários idiomas. 6 meses depois, em julho de 1946, os aliados perseguiram Fultner. Ele costumava se hospedar com Gonzalo Serrano Fernandes de Vila Vicêncio, pró-alemão da Divisão Azul e Visconde de Usqueta, por não gostar da fraca busca das autoridades espanholas. Ele foi morar com uma alemã, nome desconhecido, na rua Modesto Lalafuente, 33. Outro relatório americano confidencial de 1946 afirma que Fultner fugiu de Madrid e se escondeu em Terrassa, perto de Barcelona, porque está sendo seguido pelas autoridades para ser preso até a repatriação. Fultner só surgia em público quando tudo se acalmava. Ele conhecia os toureiros mais famosos da Espanha, os irmãos Dominguín. O agente secreto de Himmler se dava bem com Pierre Day, Radugenia e o veterano da Divisão Azul e jornalista Víctor de la Serna em Madrid. Os 4 se reuniram secretamente com Perón em Buenos Aires quando Fultner assumiu a liderança da equipe de resgate de nazistas. Outro personagem relevante é Charles Lesca, membro de destaque da Odessa de Perón, pioneiro na fuga de nazistas e colaboradores pela Espanha. Assim como Fultner, Lesca era argentino. Suas residências atlânticas incluíam Buenos Aires, Paris, Berlim, Madrid e a fronteira franco-espanhola. Um relatório de inteligência americano de 1945 dizia que o sereno e belo Lesca preferia usar um sobretudo bege de gabardine, feito na Alemanha, quase cor de carmim. Seus colegas em Berlim incluíam o Estado-Maior alemão e o Ministério das Relações Exteriores. Os contatos de Lesca durante a guerra incluíam o embaixador nazista em Paris, Otto Abetz. Hitler ordenou que ele confiscasse e protegesse todas as obras-primas de arte públicas e privadas em 3 de agosto de 1940. Abetz, um pró-cônsul nazista, roubou museus franceses, galerias e coleções particulares. A condenação por crimes de guerra em 1949 resultou em 20 anos de prisão. Na França ocupada, Lesca conhecia o presidente de Vichy, Pierre Laval, e o representante Fernand Brunon. Nascido em Buenos Aires em 19 de fevereiro de 1887, Lesca possuía terras lá e em Saint-Jean-de-Luz, em Biarritz, onde se casou com Maria Levray em 1920. Ele estudou na França e se voluntariou na Primeira Guerra Mundial. Nas décadas de 1930 e 1940, Lesca dirigiu revistas de direita, como Action Française, Frontière e Combats. Sua função mais notável foi como acionista e editor do Je suis partout, antissemita. Lesca cobriu a política argentina no Je suis partout, mesmo vivendo a maior parte da vida na França. Em 22 de agosto de 1938, ele chegou a Buenos Aires vindo de Trieste e se hospedou no Plaza Hotel, encontrando-se com nacionalistas como Cosme Becar Varela. Após obter os documentos de identidade argentinos dele e da esposa em Buenos Aires, ele voltou à Europa em setembro. Numa dessas viagens, conheceu Juan Perón, jovem oficial militar sul-americano ligado à inteligência nazista. Antes de Hitler invadir Paris, Lesca teve problemas com franceses por ajudar nazistas. Lesca foi brevemente preso em 1940, mas a conquista do norte da França por Hitler em junho o libertou e o trouxe de volta aos holofotes, segundo um de seus associados nazistas. Em fevereiro de 1941, o difamatório Je suis partout estava de volta às ruas, e Lesca escreveu Quando Israel se vinga sobre sua prisão. Lesca criou vínculos com colaboradores nazistas, principalmente do Partido Rexista belga francófono, desde sua redação de revista durante a guerra. Pierre Day, um visitante frequente do escritório de Lesca em Paris, na Rue de Rivoli, número 186, era seu principal contato belga. Lesca fugiu para Berlim em agosto de 1944, pouco antes da libertação de Paris, ciente do que aconteceria sem seus guardas nazistas. O mesmo caminho levou milhares de colaboradores franceses à Alemanha. Schellenberg contratou vários para voltarem para casa e trabalhar para os alemães como agentes de inteligência.
Eles voltaram à França por Verona, Innsbruck e Milão. Lesca pode ter se mudado de Berlim para Saint-Jean-de-Luz, na fronteira franco-espanhola. Em outubro de 1944, a inteligência americana soube que Lesca iria para a Argentina por causa de sua grande propriedade lá. Os Lesca receberam 2 passaportes do consulado argentino em San Sebastián em 16 de novembro. O cônsul argentino em Madrid, colaborador nazista Aquilino Lopes, visitava Hendaye, no lado francês, para relatar e receber ordens de superiores alemães. San Sebastián virou um ponto de trânsito para oficiais de Vichy após a guerra. Receberam ajuda de Penha, chefe de inteligência espanhol alinhado a Franco, que atuou como adido na embaixada espanhola em Paris, trabalhando com a inteligência militar alemã. Após a libertação da França, Penha e Lescas fugiram para Berlim antes de voltarem à Espanha. Ele recrutou franceses fugitivos para sua agência secreta da era Franco em San Sebastián. Após chegar a Madrid em um jato especial da Lufthansa com sua esposa e 2 colaboradores em dezembro de 1944, Lescas ficou hospedado na rua Victor Hugo, número 4. Usando um nome falso e trazendo muito dinheiro de Berlim, ele queria negociar uma paz separada com os aliados. Um agente da SS afirmou aos interrogadores americanos depois da guerra que o dinheiro apoiaria alemães já na Espanha e outros que precisariam se esconder lá futuramente, o que era mais provável pela trajetória de Lescas. Lescas organizou a fuga do pessoal do SD nazista, mesmo que não fosse sua missão. O francês queria mandar todos os oficiais de espionagem alemães para a Argentina. Ao chegar, recebeu 3 milhões de pesetas da embaixada alemã para ajudar colaboradores franceses em fuga, enquanto coordenava a evacuação com Penha. Usando contatos na inteligência espanhola, Lescas ajudou espiões nazistas a fugir para a Argentina, oferecendo abrigo e documentos de viagem. Com sucesso limitado, a inteligência americana tentou infiltrar o grupo Lescas-Penha em 1946. Lescas foi acusado de ser o mensageiro que voava pela Lufthansa para visitar Laval e fazia parte de uma rede que atuava na França. O grupo Lesca-Lescopenha era composto por Day e Gagné. Outros camaradas incluíam o adido de imprensa de Vichy, Adalbert Lafont, que renunciou em protesto contra o novo governo do general de Gaulle, o francês Robert Voinot e o francês Paul Fréchot, cujo pai morava na Argentina. Pierre Héricourt, ex-associado da Action Française e cônsul de Vichy em Barcelona, era um criminoso de guerra. Segundo a inteligência americana, Walter Schellenberg ajudou o dono de restaurante berlinense Otto Horker a abrir o restaurante Horker na Rua Alfonso em 1943, onde a gangue se reunia com frequência. Horker supostamente transferiu 250 mil francos suíços da Alemanha para diplomatas nazistas em Lisboa e os converteu em pesetas, no mercado negro. Para abrir a filial em Madrid, uma operação de lavagem de dinheiro teria sido organizada por Walter Eugen Mosig, outro agente de Schellenberg na Argentina. Schellenberg teria ajudado Horker a transportar móveis e talheres alemães. O restaurante Horker, em Berlim, popular entre oficiais nazistas como Göring e Himmler, tinha microfones secretos para gravar conversas de hóspedes estrangeiros. Em 1946, o dono do restaurante, também chamado Hawker, havia se mudado para Madrid, onde ficou nervoso com a atenção da mídia nos Estados Unidos e considerou emigrar para a Argentina. No entanto, ele permaneceu, e o local em Madrid segue sendo um estabelecimento de elite até hoje. Lesca disse ter sido o primeiro a criar a rota de fuga para a Argentina, alegação sustentada por sua relação pessoal com Perón, presidente da Argentina. No início de 1946, ele revelou ao agente da SS Hans Sommer que conhecia Perón desde viagens à Argentina na década de 1930 e mantinha contato recente através da embaixada argentina. Com a vitória de Perón, a rede nazista clandestina em Madrid aguardava ansiosamente uma forma de evacuar seus agentes. Sommer, cauteloso para não levantar suspeitas, não podia pressionar Lesca por detalhes sobre suas ligações com Perón. A evacuação era prioridade para Lesca, que planejava ir à Argentina em breve. Durante a reunião, Lesca atendeu uma ligação de mais uma pessoa ansiosa para sair do esconderijo, perguntando quando os planos de fuga seriam ativados. Com contatos de confiança como Penha, chefe de espionagem, Lesca e seus aliados organizaram fugas e coordenaram a proteção e a transferência do general da Luftwaffe Eckhard Kramer, que contrabandeou um comboio de obras de arte roubadas para a Espanha. Traído por outro alemão, Kramer precisou se esconder na propriedade de um oficial espanhol antes de ser transferido em segurança para a Argentina. A rede de Penha usava uma lista negra para evitar novas traições e manter a segurança da organização. Sommer percebeu que infiltrar-se no círculo de Lesca seria quase impossível. O grupo era fanático, com conexões de longa data e protegido pela polícia, exército e serviços de inteligência espanhóis. Prendê-los era inútil, pois as autoridades espanholas avisavam o grupo antes.
O grupo de Lesca achava inevitável um conflito entre aliados e União Soviética e queria usá-lo para seus fins. Em agosto ou setembro de 1946, planos estavam em andamento para contrabandear de 150 a 200 alemães de Cádiz para a Argentina, alguns de cada vez, usando documentos de identidade espanhóis do regime de Franco. A embaixada americana em Buenos Aires relatou agentes alemães vindos da Espanha disfarçados de padres e desertores de navios espanhóis. Carlos Reuter, agente da SD, nascido em Hamburgo e criado em Buenos Aires, foi um dos primeiros a usar a rota de fuga de Lesca. Reuter voltou à Alemanha em 1938 e, durante a guerra, morou na Paris ocupada, recrutando latino-americanos para a inteligência alemã. Reuter foi capturado pelos americanos na libertação de Paris, mas garantiu sua liberdade usando a cidadania argentina, estratégia que lhe deu liberdade e tempo. Em dezembro de 1944, Reuter havia fugido para Madrid, onde retomou contato com Lesca, uma figura influente na rede de fuga nazista. Logo depois, ele testou a rota de fuga clandestina que Lesca estava estabelecendo e conseguiu chegar a Buenos Aires no início de 1946, poucos dias antes da vitória presidencial de Juan Perón. Reuter se mudou com a esposa para o exclusivo Barrio Norte e foi encarregado de estruturar o plano de imigração em larga escala organizado por Lesca. Suas ações levantaram suspeitas de que ele integrava uma rede de inteligência alemã na América do Sul, preparando discretamente as bases para uma nova rede no exterior. Em meados de 1946, o próprio Lesca começou a se preparar para sua partida. Após se despedir de seus associados em Madrid, ele foi a Bilbao, onde o ex-ministro das Relações Exteriores de Franco o recebeu em grande estilo. De lá, ele embarcou do Barcelona para a Argentina em 10 de setembro. A inteligência americana monitorou sua jornada, enquanto autoridades francesas alertaram Brasil e Uruguai sobre sua suspeita posse de moedas de ouro e diamantes. Apesar de uma breve detenção no Brasil, as autoridades liberaram Lesca após confirmarem seu passaporte argentino válido e ele quase foi preso. Mas sua sorte terminou no Uruguai, onde ele e a esposa foram presos e podem ser extraditados para a França. A notícia de sua prisão virou manchete em Buenos Aires, mas, em uma reviravolta do destino, o casal escapou do confinamento, provavelmente por meio de subornos, e chegou à Argentina no final de outubro. Em Buenos Aires, Lesca manteve discrição, morando no Barrio Norte e pedindo ao porteiro que dissesse que ele não estava, mas recebesse qualquer correspondência oficial, sobretudo a que viesse com o selo do exército argentino. Enquanto isso, em Paris, ele foi julgado à revelia por colaborar com o inimigo e o governo francês pediu formalmente sua extradição. No entanto, o governo de Perón na Argentina ignorou esse pedido e em maio de 1947, Lesca foi condenado à morte por um tribunal francês. Mesmo assim, ele não parecia se abalar e escreveu a Pierre Dex, amigo e colaborador que também enfrentava sentença de morte, dizendo que permanecia calmo e apenas lamentava a atenção pública. A fuga bem-sucedida de Lesca para a Argentina inaugurou uma rota organizada para outros criminosos de guerra, rede que Day depois sistematizou. Day, colaborador de destaque com laços a Hitler, o Papa Pio e outros líderes, coordenou com Perón a criação de uma rede formal de resgate. Nascido em uma família de elite de Bruxelas, Day foi diplomata, jornalista e soldado, o que lhe deu boas conexões por toda a Europa e fora dela. Sua influência foi essencial para organizar rotas de fuga que permitiram a muitos nazistas e colaboradores de alta patente escaparem para a América do Sul. Pierre Day era um escritor e pensador prolífico, apaixonado por aventura. Em 1925, ele foi para a Argentina ao se juntar à tripulação de um navio cargueiro de 6.000 toneladas para Montevidéu após não conseguir que seu jornal Soir financiasse suas viagens. Essa experiência, depois relatada em memórias inéditas, o afastou dos círculos intelectuais de Bruxelas e Paris, levando-o ao mundo rude dos marinheiros. Conviver com esses marujos deu a Day nova visão sobre a classe trabalhadora, cujas lutas ele via como motor de movimentos revolucionários. Ele chegou a Buenos Aires em 3 de setembro de 1925 como um diplomata católico, solteiro, de 33 anos. A Argentina, naquela época, estava em pleno crescimento, impulsionada pelas exportações de carne, com Buenos Aires vibrando ao som do tango e uma mistura diversa de imigrantes europeus. Dias foi atraído pelo submundo da cidade, especialmente La Boca, bairro de imigrantes animado, repleto de bares de tango, estivadores e um submundo vibrante. Os enormes matadouros, vermelhos de sangue e fedorentos de animais mortos, simbolizavam a riqueza da Argentina, e Dias abraçou a vida crua e sem filtros que encontrou na cidade, bem distante dos ambientes aristocráticos que conhecera na Europa.
Apesar de fascinado pela vida marginal de Buenos Aires, Dias logo teve acesso à alta sociedade graças às suas conexões. Ele visitou a luxuosa Zona Norte, participou de encontros no prestigiado Jockey Club com sua grande escadaria de ônix e vasta adega e recebeu convites para a ópera no Teatro Colón. Ele foi até recebido na casa de Leopoldo Lugones, um poeta cujas visões autoritárias influenciaram a ditadura da Argentina. Dias admirava Lugones, sem saber do legado sombrio que seu filho criaria mais tarde, inventando o aguilhão elétrico para gado que se tornaria uma notória ferramenta de tortura na repressão política da Argentina. Após seu tempo na Argentina, Dias retornou à Europa, onde sua carreira ganhou impulso na década de 1930. Antes um diplomata pouco conhecido em Teherã, ele logo aderiu ao partido rexista pró-nazista da Bélgica e passou a conviver com Hitler, Hess e von Ribbentrop. O líder do partido, Léon de Degrelle, nomeou-o para um cargo legislativo em 1936. Day participou entusiasticamente dos grandes comícios nazistas, impressionado pelo espírito e disciplina que viu ali. Sua admiração pela causa nazista, que chamou de Revolução Triunfante, moldou seu caminho e alianças nos anos seguintes. Em 11 de setembro, Pierre Day tomou chá com Hitler. Embora Hitler fosse reservado, Day notou sua dignidade simples e um charme inegável, percebendo sua forte conexão com o povo. No dia seguinte, ele se reuniu com Ribbentrop para tratar do fortalecimento dos laços entre Bélgica e Alemanha, o que deixou Day entusiasmado. De volta a Bruxelas, ele e Léon de Degrelle atraíram a mídia ao viajarem de Rolls-Royce a Berlim para outra reunião, incluindo um café da manhã na propriedade de Ribbentrop. Durante o trajeto, o carro capotou próximo a Hanover, ferindo a esposa de Degrelle, mas milagrosamente poupando os dois homens. Durante essa visita, Day reencontrou Otto Abetz, seu antigo conhecido que viria a se tornar o pró-cônsul nazista na França ocupada. Em dezembro, Day voltou à Alemanha e deu palestras promovendo o nacionalsocialismo, que elogiou em suas memórias como um dos fenômenos mais fundamentais do século. Em 1938, Day encontrou Hitler novamente, com Hess como tradutor, solidificando sua lealdade ao regime nazista. O fascínio intelectual de Day pelo nazismo se aprofundou, mas sua inquietação o fez deixar o Partido Rexista em 1939 e entrar no Partido Católico Belga. Ele retomou sua carreira no jornalismo e foi nomeado editor internacional do Nouveau Journal. Quando os nazistas invadiram a Bélgica em maio de 1940, Day se encontrava em Paris, onde testemunhou a entrada triunfante de Hitler na cidade em agosto. Alinhando-se completamente com a causa pró-nazista, Day defendeu abertamente a colaboração com os ocupantes alemães. Colaborava com frequência no Génération Party, principal publicação pró-colaboracionista da França, junto a Charles Lescas e outros escritores antissemitas. A rede de Day ia além da França e Alemanha. Ele visitava o Reich com frequência e mantinha laços próximos com aliados nazistas como Marechal Pétain em Vichy e Ribbentrop em Berlim. Sua ligação com o embaixador espanhol José Félix de la Quadra em Paris foi crucial depois, principalmente em 1944, quando Day teve que fugir para Madrid durante o avanço dos aliados. Em 1943, Day voltou ao movimento rexista e foi nomeado ministro dos esportes da Bélgica sob ocupação nazista, simbolizando sua colaboração de alto nível. No final de 1942, Day viajou para Roma, onde se encontrou com o Papa Pio XII e altos funcionários do Vaticano. Ele percebeu uma forte anglofilia entre as elites italianas e sinais iniciais de enfraquecimento da lealdade fascista. Mesmo assim, Day focava mais nas opiniões do Vaticano sobre o nazismo em contraste com o comunismo, buscando avaliar se a Igreja se alinhava ao regime nazista. Ele publicou observações sutis no Nouveau Journal e Petit Parisien, mas expôs preocupações de forma clara em relatório confidencial ao rei Leopoldo da Bélgica. Em 6 de janeiro de 1943, Day visitou o Vaticano em uma carruagem aberta, maravilhando-se com a grandiosidade dos apartamentos reais, as pinturas de Rafael e os guardas suíços em traje cerimonial, enquanto se preparava para uma reunião privada com o Papa Pio XII. Hoje, essa audiência foi fundamental, simbolizando uma oportunidade de fortalecer os laços entre o catolicismo e a ideologia nazista, alinhando a Igreja com o que ele via como a luta contra a influência comunista na Europa. Esse encontro foi decisivo para a dedicação de Day em avançar os objetivos nazistas nas áreas política, social e religiosa na guerra. Durante a audiência com o Papa Pio XII, Pierre Day foi inicialmente solicitado a se levantar após ajoelhar-se.
Após breves perguntas sobre a família real belga, o Papa mudou o rumo da conversa, perguntando diretamente sobre o general von Falkenhausen, o governador militar alemão da Bélgica. Falkenhausen, que mais tarde seria implicado no complô de 20 de julho contra Hitler e condenado por um tribunal belga após a guerra, era considerado pelo Papa um homem bom. Day, cauteloso, disse que, mesmo sem conhecer Falkenhausen pessoalmente, acreditava que o general mostrou boa vontade numa situação muito difícil. O Papa rapidamente expressou decepção, destacando que Falkenhausen fechou a nunciatura do Vaticano em Bruxelas. Ainda assim, o Papa Pio XII ergueu os braços em bênção, oferecendo a Day, sua família e a Bélgica a bênção apostólica com as palavras: "Que Deus proteja você, seus entes queridos e sua amada nação." Day relatou em suas memórias frustração no encontro, pois buscava clareza sobre a posição do Vaticano na guerra, mas considerou evasivas suas opiniões políticas. Um alto funcionário do Vaticano sugeriu que a Igreja considerava o nazismo mais perigoso do que o bolchevismo, pois seu misticismo profundo representava maior ameaça à influência católica. A resposta pouco satisfez Day, que insistiu por uma explicação mais detalhada. Finalmente, o funcionário do Vaticano deu uma resposta incomumente franca, comparando o papel da Igreja ao de um gato tentando atravessar uma mesa sem perturbar cristais frágeis. Essa metáfora fez Day sentir que a cautela da Igreja impediria ações decisivas contra o nazismo ou comunismo. De volta a Paris, a influência de Day o permitiu usar conexões com Otto Abetz e a legação belga para ajudar discretamente belgas envolvidos em problemas políticos. Com esses laços, ele organizou passagens seguras para belgas e os protegeu de prisões alemãs sempre que possível. Mais tarde, ele afirmou que esses esforços não eram políticos, dizendo que ajudou belgas de todos os posicionamentos, mas esse trabalho já prenunciava seu papel na Argentina, onde ajudaria colaboradores a fugir da justiça dos aliados. Mesmo com finanças limitadas, Day levava vida luxuosa em Paris, jantando com frequência em locais de elite como o Maxims e o Tour d'Argent, reabertos pelo restaurateur berlinense Horscher. Lá, ele convivia com oficiais de Vichy, elites nazistas e celebridades parisienses, incluindo as estrelas do teatro Cécile Sorel e Maurice Chevalier. Ele costumava jantar com o embaixador espanhol Lele Quérica e com Abetz, que vigiava de perto os círculos colaboracionistas na França. Certa vez, Day viu Hermann Göring jantando sozinho, todo de bege, com grandes anéis nos dedos e rodeado de luxuosas tulipas roxas, transmitindo poder silencioso. No início de 1944, à medida que o rumo da guerra se voltava contra a Alemanha, Day percebeu o colapso da causa nazista. Enquanto era ministro dos esportes na Bélgica ocupada pelos alemães, ele discretamente buscou visto para a Espanha e planejou sair de Bruxelas. Na primavera, ele foi a Madrid em missão diplomática e se encontrou com o general Moscardo, chefe dos programas de condicionamento físico em Barcelona. Mas Day sentiu que sua jornada era o começo de um longo exílio. Com os desembarques do dia D, ele pensava em seus associados em Bruxelas lamentando seus alertas, enquanto as notícias da Alemanha pioravam. Ele registrou em suas memórias que as mensagens de Berlim estavam cada vez mais aflitas e desesperadas, e passou a desconfiar dos insistentes pedidos da embaixada alemã para retornar a Bruxelas, pressentindo o colapso iminente da Alemanha. Evitando voltar pela França, Day temia a violência enquanto as forças aliadas retomavam a região, como registrado em seu diário. Carros são metralhados, trens bombardeados e assassinatos ocorrem sob pretexto de justiça sumária. Ele relatou o caos na França e previu que a Bélgica passaria por isso também. Percebendo que maníacos fervorosos e violentos estavam assumindo o controle nas regiões libertadas, Day decidiu permanecer na Espanha, onde poderia garantir sua segurança. Sua previsão se mostrou correta. Em 25 de agosto, Paris havia sido libertada e, em 3 de setembro, o general Montgomery liderou a entrada das forças aliadas em Bruxelas. Colaboradores belgas foram rapidamente presos e Day sentiu alívio por estar na amigável Espanha, longe da violência e vingança que tomavam conta da Bélgica. Ele via essa época como de excitação, crime e retaliação brutal, e agradecia pelo refúgio na Espanha, sabendo que ficar lá provavelmente salvou sua vida das represálias caóticas na Bélgica após a libertação. Em Madrid, Pierre Day encontrou refúgio no Anglo-American Club, onde passava seus dias conversando sobre política e literatura com Walter Starkey, o diretor do British Council. As noites traziam tranquila solidão enquanto Day caminhava por Madrid, saindo do luxuoso Palace Hotel para vagar e encontrar outros exilados, criminosos e marginalizados da Europa.
Ao passar pelo Ritz, ele via o enviado britânico Samuel Hoare comemorando os triunfos dos aliados, o que lhe causava sentimentos conflitantes. Day olhou para o céu limpo, vendo as mesmas estrelas da Bélgica, mas sentindo-se distante da turbulência de seu país. Com as notícias da Bélgica e França, o ânimo de Day caía. O mundo outrora familiar que Day havia deixado para trás agora estava repleto de relatos de retaliação. Colaboradores eram executados, amigos surgiam em listas de traidores e o diretor do Nouveau Journal, Paul Hurton, já havia sido executado. A pressão cresceu quando Day recebeu cartas de outros rexistas refugiados em Berlim. No começo de fevereiro, Day ficou arrasado ao saber da execução de Robert Brasillach por um pelotão de fuzilamento. Pensando no destino do amigo, escreveu em seu diário sobre o isolamento e desespero que sentia em Madrid. Madrid estava virando refúgio para fugitivos e refugiados, com mais aliados e amigos de Day chegando todos os dias. Charles Lesca foi ao encontro dele com sua esposa e logo se integrou ao círculo de exilados de Day no restaurante Hawker. Esse grupo incluía figuras espanholas influentes como José Ignacio Escobar, diretor da Acción Espanhola, e Mariano Dahanas, do jornal ABC, além de Manuel Aznar, um jornalista de destaque e futuro embaixador em Buenos Aires. Em fevereiro de 1946, Day havia se mudado do palácio para o mais acessível Hotel Victoria. Comprometido em ajudar exilados, usou conexões com autoridades espanholas para libertar colaboradores presos, garantir emprego a refugiados e organizar a saída segura dos que estavam em campos. Muitos desses refugiados cruzaram os Pirineus a pé, chegando sem dinheiro, identificação e apoio dos serviços diplomáticos belgas e da Cruz Vermelha, que os consideravam traidores. Day assumiu o papel de cônsul informal para esses belgas exilados, visitando incansavelmente campos, hospitais e repartições públicas, defendendo esses traidores e fugitivos e implorando às autoridades para que lhes oferecessem proteção e assistência. Em suas reflexões posteriores, ele expressou um senso de propósito ao ajudar jovens corajosos, apesar de sua própria situação precária, trabalhando para oferecer uma tábua de salvação àqueles que haviam perdido tudo. Em 1946, com a Espanha de Franco passando por mudanças políticas, Díaz enfrentou pressão crescente. Em 23 de maio foi chamado à sede da Seguridade e avisado que deveria se preparar para sair do país. Furioso, Díaz enviou cartas para seus aliados influentes, incluindo o cunhado de Franco, Serrano Suñer, e o diretor da Seguridade. Ele relembrou seu apoio anterior a Franco, citando a visita a Burgos em 1938 e questionou o que esperavam que acontecesse com ele e onde poderia encontrar segurança. Logo surgiram rumores de que a Bélgica pediu a extradição de Day e o novo chanceler espanhol, Martín Artayo, queria atender ao pedido para agradar os aliados. O nome de Day surgiu em uma lista negra junto com outros colaboradores belgas. Vendo seu tempo em Madrid acabar, Day, influenciado pela eleição de Perón na Argentina, pensou em fugir para Buenos Aires, onde rotas de fuga para nazistas surgiam. Mas suas opções eram poucas, não podia entrar na França, nos Estados Unidos ou em países aliados, e a maioria dos neutros tinha medo de aceitá-lo. Determinado, Day buscou um visto na embaixada argentina, mas o clima político havia mudado e seus planos de fuga agora estavam mais difíceis. A prisão de Lesca em Montevidéu complicou ainda mais a situação. A situação piorou quando Gueano, que trabalhou muito para conseguir um passaporte romeno para ele, ofereceu ajuda. No entanto, Day acabou descartando o passaporte, sabendo que sua incapacidade de falar romeno tornaria tudo muito arriscado. Em dezembro de 1946, com o julgamento se aproximando em Bruxelas, Day caiu em um profundo desespero. Sua companheira Lesca estava em segurança na Argentina, mas Day se sentia cada vez mais isolado. Ele se afastou da imprensa belga, passando o tempo escrevendo em seu diário, imaginando uma conversa em que defendia suas ações. Ele refletiu sobre sua decisão de colaborar com a Alemanha em 1940, acreditando na época que a vitória alemã era inevitável. O julgamento terminou em 18 de dezembro, com sua condenação à morte por fuzilamento, perda da cidadania e obrigação de pagar 5 milhões de francos de indenização. Isolado das notícias, Day só soube da sentença na véspera de Natal. Surpreendentemente, manteve-se calmo, comendo com apetite ao lado de amigos leais que lhe desejavam o bem. A sentença tornou a vida na Europa insuportável. Day se sentia um pária, evitado pela maioria de seus conhecidos. Ele se afastou do mundo, às vezes passando dias sem falar com ninguém, vivendo uma existência vegetativa. Apenas alguns poucos amigos fiéis permaneceram ao seu lado enquanto ele enfrentava o futuro sombrio que o aguardava. Pierre Day fugiu para a Argentina com apoio de aliados influentes do governo, como Hipólito Paz, jovem que seria essencial para sua sobrevivência como ministro das Relações Exteriores e conselheiro de Perón.
Em 1947, Buenos Aires rapidamente virou refúgio para altos oficiais nazistas, colaboradores e criminosos de guerra que fugiam da Europa pós-guerra. A Argentina, liderada por Juan Perón, ofereceu abrigo e facilitou a emigração desses indivíduos, visando posicionar o país como potência independente no cenário global. Para Day e outros colaboradores franceses e belgas presos em Madrid, o clima político ficava hostil e eles eram pressionados a partir para o desconhecido. Em muitos casos, esse desconhecido os levou à Argentina, onde Buenos Aires havia se tornado um imã para fugitivos nazistas. Em 26 de abril de 1947, 3 anos após Day ter chegado a Madrid, ele finalmente recebeu a aprovação para o seu visto argentino. Ele persuadiu as autoridades espanholas a lhe darem um passaporte de apátrida, válido apenas para a Argentina, e acrescentou o sobrenome de solteira da mãe, Adán, de sonoridade espanhola, tornando-se Pierre de Adán para passar despercebido. Em 21 de maio de 1947, Day chegou ao aeródromo de Barajas, em Madrid, com um sentimento de libertação ao embarcar em seu voo para a América do Sul. Após ver Lesca ter problemas no mar, Day preferiu viajar de avião, certo de que era mais rápido e discreto. Ele calculou que, nas 36 horas que levaria para chegar a Buenos Aires, qualquer tentativa dos agentes belgas de obter uma ordem de prisão seria tarde demais. Ao decolar de Madrid, ele sentiu o passado se dissipar. Ao ver o nascer do sol rosado sobre a cidade, ele se animou enquanto passavam por Sevilha e seguiam para o sul, sobrevoando Marrocos, Cap Juby e Vilas de Nerros, último posto espanhol na África, à beira do deserto senegalês. Após uma breve parada para o café da manhã entre mejarristas de sombras azuladas, Day sentiu-se rejuvenescido, deixando anos de tensão ao se aproximar do mar aberto. Cruzando o Atlântico em um Douglas quadrimotor a 400 km por hora, Day sentiu uma liberdade quase estática, imaginando-se fora do alcance da Europa. Lá fora que briguem entre si, escreveu ele. Podem me procurar, mas não me alcançam. Eu vou em direção à paz, bem longe de um mundo louco. A parada final em Montevidéu ocorreu sem problemas, sem alertas ou intervenção das autoridades uruguaias. Ao meio-dia, o avião pousou no aeródromo de Morón, perto de Buenos Aires. Sob o sol brilhante da Argentina, Dias foi recebido por uma rede conhecida de exilados, Charles Lesca, Georges Guilbault e Robert Pincirman, além de Mário Amadeu, um ex-informante nazista e influente conselheiro de política externa de Perón. Esse comitê de boas-vindas de colaboradores mostrou o compromisso da Argentina em ser refúgio seguro para fugitivos nazistas da Europa. Para Dias, o momento foi inesquecível. Ele se descreveu como Pedro de Adán, radiante, de pé na capital federal da acolhedora Argentina. Buenos Aires, que havia se tornado um centro para alguns dos mais notórios criminosos de guerra nazistas, agora lhe oferecia uma nova vida, encerrando sua perigosa jornada pelos continentes. A Argentina agora seria seu lar, onde ele e outros poderiam buscar refúgio de uma Europa determinada a responsabilizá-los. Muitos deles eram figuras notórias do regime nazista, que usaram o país como refúgio seguro para escapar e viver sob novas identidades. Adolf Eichmann, um dos arquitetos do Holocausto, viveu discretamente em Buenos Aires como Ricardo Clement. Eichmann orquestrou a deportação de milhões para campos de concentração, tornando-se um dos criminosos de guerra mais procurados do pós-guerra. Ele acabou sendo capturado por agentes do Mossad em uma operação ousada em 1960 e levado para Israel para ser julgado, onde foi executado em 1962. Sua captura foi um dos episódios mais dramáticos do pós-Segunda Guerra Mundial. Outro fugitivo, Joseph Mengele, o Anjo da Morte, fez experimentos médicos em prisioneiros. Mengele fugiu inicialmente para a Argentina, vivendo confortavelmente sob proteção de redes de simpatizantes. Apesar de inúmeros esforços para capturá-lo, Mengele evitou ser capturado e morreu no Brasil em 1979. Erich Pribka, um oficial da SS envolvido no massacre de 335 italianos nas cavernas ardeatinas perto de Roma, também buscou refúgio na Argentina. Pribka viveu abertamente por décadas em Bariloche, onde até operou uma delicatessen. Seu passado o alcançou nos anos 1990, quando jornalistas revelaram sua identidade, levando-o à sua extradição e ao seu julgamento na Itália, onde foi condenado por crimes de guerra. A Argentina também foi lar de Walter Hauff, um ex-oficial da SS. Ele morou anos na América do Sul, evitando extradição por proteções políticas e brechas legais. Figuras menos conhecidas, mas influentes, como oficiais da SS, cientistas e engenheiros, integraram-se às comunidades de expatriados ou usaram sua experiência para impulsionar as ambições militares e industriais da Argentina.
Bariloche acabou se tornando sinônimo de refugiados nazistas. A ninhada nos Andes atraiu inúmeros colonos alemães, incluindo ex-nazistas. O rumor mais famoso sobre Bariloche envolve Martin Bormann, braço direito de Hitler, que alguns dizem ter fugido para lá. Apesar das evidências contra a sobrevivência de Martin Bormann, a lenda persiste e reforça a mística da Argentina como refúgio de nazistas. Encerramos o vídeo de hoje. Sou muito grato por você ter acompanhado até o fim. Seu apoio é tudo para mim. Agradeço muito aos meus apoiadores. Para apoiar o canal ou acessar conteúdo exclusivo, confira os links do meu Patreon e Instagram abaixo. Espero que você tenha aprendido algo novo e, como sempre, te vejo na próxima aventura. Se cuida e até logo.